Olá, esse é o Mix em Devaneio. Eu sou a Yara. E eu sou a Alicia. E hoje nós vamos começar nossos devaneios em série em Halloween. Essa saga ela já conta com 11 filmes e está previsto até para 2022 que tenha mais 2 filmes. Se você gostou do tema, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, que é de graça, é bem rápido, não custa nada para você, mas é muito importante para o nosso canal. É verdade. Então agora que você deixou o seu like, bora pro vídeo. Então, Yara, a gente sabe que a franquia do Halloween nem todos os filmes prestam, não é verdade? Exatamente. E por isso foram lançando vários filmes e quando eles viam que não estava dando certo, eles falavam, não, a gente vai recomeçar a franquia e gerava novos reboots. E assim, dentro da franquia tem várias cronologias que a gente vai tentar explicar durante esses vídeos, porque não vai dar de falar tudo num só vídeo, porque como vocês viram são muitos filmes. Então em cada vídeo a gente vai falar sobre cada uma das 4 cronologias existentes, sendo que a oficial atualmente é o Halloween de 1978 e o Halloween de 2018. E a segunda cronologia vai contar com o Halloween também de 1978, o Halloween 2, Halloween 4, Halloween 5 e Halloween 6. A terceira cronologia vai pegar o Halloween de 1978, o Halloween 2, Halloween H20 e Halloween Ressurreição. Entendeu? E ainda vai vir a pior, que é a duologia do Rob Zombie, que se resume num reboot de Halloween 1, Halloween 2. E o 3, que não faz parte de cronologia nenhuma, ele só tá largado. Pra você saber, ele só vai falar umas histórias de terror no Halloween e o Michael Myers nem aparece. Ainda bem que eles viram que isso não ia dar certo e voltaram com a saga trazendo ele de volta. Ou seja, tá tão largado quanto a gente na vida. É, realmente. É triste realidade, né? E hoje a gente vai começar a cronologia que é atualmente oficial e talvez se não a melhor, porque o resto é uma destruição. E o primeiro filme que a gente vai começar é o Halloween, A Noite do Terror, que foi lançado em 1978 com a direção do John Carpenter. E o filme começa com o Michael Myers de 6 anos caminhando pela casa, colocando uma máscara e segurando uma faca. Então ele sobe, vai até o quarto da irmã dele e, enquanto ela está se arrumando lá distraída, ele esfaqueia ela, cometendo assim seu primeiro assassinato. Então depois disso ele fica internado por 15 anos até que uma noite o Dr. Loomis, que é responsável por ele, chega na clínica e ele vê vários pacientes por lá, perambulando, e aí ele descobre, ele já vem logo na cabeça dele, que o Michael fugiu. Então quando ele sai do carro pra ir procurar o Michael já, mais esperto que ele, pegou o carro dele e foi embora. Eu acho que essa é a parte mais assustadora do filme, é porque ele tá lá no escuro, aquele monte de gente, parece uma cena de zumbi, mas tudo bem. Desde quando eles nos deixam andando por aí? Aí você me pergunta, o Michael tinha 6 anos, ele foi internado. Como é que nesse meio tempo, desde criança, ele aprendeu a dirigir? O Dr. Loomis até ele se pergunta. Aí só vai ser revelado a partir dos próximos filmes, né? O quê? Aí o filme corta já pra Laurie Strode, que é uma jovem que tá ainda no ensino médio e que ela é filha do corretor da cidade. E aí tem um dia que ele pede pra ela dar uma visitada lá na casa do Michael, que hoje em dia é da corretora, porque os pais dele não são mais vivos e ele tá internado. Então ela passa lá pra verificar a casa, fechar, só que quem está lá perto? O Michael. Quem diria? Né? Ele tá lá e enxerga ela e ele meio que faz uma associação com a irmã dele que ele matou, e então ele meio que fica obcecado por ela. Você perto de mim. E na noite de Halloween, a Laurie fica de babá do Tommy Doyle, enquanto a amiga dela, a Anne, fica de babá da Lindsay, que é uma outra vizinha lá do Tommy Doyle. E no meio disso tudo, a própria Anne quer meio que curtir com o namorado dela, muito responsável. E ela pede pra Laurie cuidar da Lindsay. Como a Laurie é meio besta nesse filme, ela aceita, né? Porém a Anne nem chega a sair pra ver seu namorado, porque quando ela vai entrar no carro, o Michael pega ela e assassina ela. E aí já se tornando a primeira vítima desde esse retorno dele. Escuta, eu te ligo daqui a 1 hora, tá legal? Tá. Tchauzinho. Tchau. Nesse meio tempo que a Anne morreu, chega a Linda e o namorado dela na casa onde a Anne deveria estar cuidando da Lindsay, e eles simplesmente entram lá. Essa é uma parte que não faz sentido, que eles vão entrando na casa dos outros. E aí, como não tinha ninguém, eles aproveitaram pra quê?
E é uma coisa desnecessária, porque é tão rápido e tão E é uma besta, cena tão mal feita, de 10 segundos desnecessários. né? E ainda bem que o Michael está para lá para acabar com isso. Né? Para ser o nosso salvador da nossa mente nesse momento. Sim. E aí, depois de muita gritaria, muita correria, ele consegue matar os dois. Aleluia. Pode sair, vai. Alô? Então a Laurie, preocupada com a Annie, ela vai lá na casa onde ela deveria estar de babá e ela, em vez de ela encontrar a Annie viva, ela encontra ela morta, ela lá na cama com a lápide da irmã do Michael, que é a Judith, Ou Judith. que tá lá em cima dela, meio que para representar a irmã dele morta, que é a Judith ou Judith. Então, a partir que ela encontra a Annie, ela começa já a encontrar todos os amigos dela, a Linda, o namorado dela, espalhados pela casa. Então, ela dá de cara com quem? Com o próprio Michael. Então, o Michael ele ataca ela e derruba ela da escada. E aí, depois disso, meio zonza ainda de ter caído da escada, ela consegue fugir de lá e voltar pra casa onde Tommy e a Lindsay estão. E aí ela consegue entrar, acorda as crianças e fecha tudo e tranca, mas como o Michael é muito gênio, ele entra na casa, ataca ela e ela pega uma agulha de crochê ou algo do tipo assim, fura o pescoço dele. Aí primeiro ela pensa, tá, furei o pescoço dele, ele morreu. Mas não, ele levanta e vai atrás dela de boa. E aí ela se esconde de novo e aí ataca ele e ele derruba a faca. Ela consegue pegar a faca e furar ele, mas antes disso ela também já tinha furado ele com cabide bem no olho. Tanto que até no de 2018 ele ainda vai estar com aquele olho cego de um lado. Aquele olho furado. É. Então, depois disso, ela pede para as duas crianças saírem correndo pedindo ajuda. E no meio disso tudo tá o Dr. Loomis, que passou a noite inteira rondando, procurando, desesperado pelo Michael, ainda daquele sobretudo dele voando e com aquela corridinha dele. Ele escuta aquela gritaria, ele vai lá checar a casa. Então, depois de ter furado várias vezes o Michael, a Laurie pensa que ele morreu. Só que daí, como a gente já imagina, depois de 11 filmes, ele não morreu. E aí ela tá lá, sentada, meio que desolada, e aí a gente vê o Michael se levantando lá de trás, e com um pouco a gente pensa que ele vai conseguir matar ela. Então o Dr. Loomis aparece pra salvá-la e atira 6 vezes no Michael, que acaba caindo do segundo andar da casa. Eu vou cair! Então o Dr. Loomis vai ver lá na sacada, o Michael está lá caído. Então ele vai ver como a Laurie tá e depois quando ele volta para olhar o Michael de novo, o Michael não está mais lá. Desapareceu. Desapareceu. E assim termina o primeiro filme do Halloween. E depois de tantos acontecimentos, tantos filmes, a gente conseguiu agora ter o Halloween de 2018, que foi dirigido por David Gordon. Esse filme ele é meio que a continuação do filme de 1978 e ele passa já 40 anos depois, já mostrando 2 repórteres, que é o Aaron e a Dana, que eles estão indo lá visitar o Michael, que ele está lá num centro de reabilitação, e dessa vez ele tá sobre os cuidados do Dr. Sartain, que foi o aluno do Dr. Loomis. Ah, agora eu entendi! E aí eles foram pra lá porque o Michael vai ser transferido pra uma outra prisão, que diferente desse centro de reabilitação, eles não vão mais tentar estudar ele só vai ficar preso. E aí eles foram lá pra tentar uma última entrevista com ele, mas como sempre o Michael ele é muito calado, ele não gosta de falar com ninguém, e aí ele não fala nada, ele nem olha pros repórteres, ignora a presença deles lá. E pra chamar a atenção dele, ver se acontece alguma coisa, eles levam até a máscara que ele usa durante os assassinatos, mas ele não se mexe, nada acontece. E assim, eles desistem e saem lá da clínica. E ali está ele.
você a sente. Não sente, Michael? E já desistindo de falar com o Michael, sabendo que eles não vão obter resposta nenhuma, eles vão falar com quem? Com a Laurie Strode, que ela agora tá reclusa numa mansão, no meio da floresta lá. E eles vão lá tentar falar com ela, mas só que ela não aceita falar com eles de jeito nenhum, até que eles oferecem dinheiro pra ela e claro que ela vai aceitar. E quando ela aceita, eles já estão lá fazendo aquele monte de pergunta pra ela, só que eles já começam a exagerar nas perguntas deles, já começam a ser perguntas inconvenientes, então ela expulsa eles de lá da casa, claro, ainda ficando com dinheiro. Laurie, we saw him. We met with Michael. I showed him the mask. There was nothing. No response, nothing. He won't talk to anyone. Never has, but I think he might speak with you. Então o filme tem um corte, vai mostrar já a casa da Karen, que é filha da Laurie, onde está ela, o marido sem graça dela, e a filha dela, a Alison. E eles têm uma conversa meio rápida lá, meio que pra gente conhecer eles. Só que bem desnecessária, que não faz... Não chega a lugar nenhum, eles só estão falando de um carinha que a Alison tá afim e meio que fazendo ela passar vergonha. Ray. That was it. Oh, mother! Oh, man. Instant karma. E nessa parte o filme já faz uma referência ao primeiro filme de 1978, que é com a Alison dentro da sala de aula. E quando ela olha lá do outro lado da janela, ela vê a avó dela, a Laurie. E as duas, quando ela vai lá, as duas vão ter uma conversa sobre a vida, a Laurie dando dinheiro que ela pegou dos repórteres, dando pra ela. E a gente vê que a Alison, ela tem um convívio, uma relação bem melhor com a Laurie do que a mãe dela, que já não gosta tanto assim de manter um convívio com a Laurie. Uhum. Of this world, then I can live with that. Say goodbye to Michael and get over it. E a gente vê a Laurie voltando pra casa e treinando com os manequins, atirando. E aí a gente vê que ela não tá isolada porque ela é louca. Ela tá isolada por causa que ela treina e todo dia ela se preparou pra quando o Michael voltasse e tentasse matar ela, porque o objetivo dela era matar ele. E mal sabia ela que esse dia tava mais perto do que ela imaginava. Então a próxima cena é o Michael sendo já transferido para essa prisão e o Dr. Sartain indo junto com ele, e depois disso é mostrado um pai e filho indo de caminhonete e eles encontram no meio da rua um ônibus já meio que fora da estrada e encontram os presos que estavam lá com ele indo vagando lá pela rua. Então o homem da caminhonete desce pra ir lá olhar o que aconteceu e deixa o filho dele lá dentro do carro. Só que como ele tá demorando pra voltar, o filho dele começa a ficar com medo, pega uma arma e vai pra lá. E aí tá o pessoal vagando por lá, mas a maioria não oferece risco nenhum pra ninguém. E o menino encontra o policial jogado lá no chão, o policial fala pra ele fugir, mas ele ainda resolve ir atrás do pai dele. E aí ele vai, ainda com medo, entra no ônibus, e aí de trás de uma cadeira surge o Dr. Sartain, falando pra ele não atirar, só que surgindo do nada ele assustou o garoto dá um tiro nele e sai correndo, voltando pro carro. Só que quando ele chega no carro, quem está lá? Michael. E pra nossa surpresa, porque até agora ele não tinha matado nenhuma criança, ele mata o garotinho e vai embora. Provando, mais uma vez, que o Michael ele não tem pena de ninguém, não importa se é criança, se é bebê, se é mãe, se é filho, ele não tá nem aí, ele vai matar o que tiver pela frente, no caminho dele. E depois disso já corta para os dois jornalistas indo visitar o túmulo da Judith. Só que o Aaron, o exagerado como ele, conta uma história nada a ver do que a gente viu no primeiro filme. E no meio disso tudo tá lá num canto, atrás de uma árvore, tá lá o Maiquinho olhando pra eles. Maiquinho. Jovem Michael. Idoso Michael agora, que ele era jovem antes. Né? E sem desconfiar de nada, o Aaron e a Dana vão lá para um posto de gasolina. E detalhe, tá lá o Michael vestido com a roupa toda branca de prisioneiro dele, e ninguém nota nada, tanto que ele passa por entre os carros e ele tá lá, só falta ele fazer assim, beleza, pra câmera, e nada acontece. Ele lá, hashtag tô voltando, e ninguém nota ele. Ninguém nota. Né? Então ele vai no banheiro onde a Dana tá, ele mata ela e também mata o Aaron, que tentou ajudar. E aí o Michael, ele consegue pegar a máscara dele de volta.
Então a Laurie descobre que o Michael fugiu e ela meio que dá uma surtada, vai lá pra casa da Karen, assusta ela, só que ela meio que ignora ela no início e aí depois todo mundo já descobre que o Michael fugiu e aí finalmente ela dá ouvidos pra mãe dela e aí vai todo mundo pra casa da Laurie se esconder, menos a Allison que tá numa festa de Halloween na escola. E já lá na festa, a Allison vê uma cena também desnecessária do namorado dela meio que já ficando com uma outra garota. A Allison fica chateada, vai embora, junto com um amigo desse babaca, né? E o amigo do namorado babaca, ele é atacado pelo Michael. A Allison vai ver o que aconteceu, ela encontra o Michael e ela sai desesperada procurando pela ajuda, até que ela é ajudada pela população de lá e depois ela é escoltada pela polícia. E eles estão levando ela pra casa da Laurie, só que no meio do caminho eles encontram o Michael e o policial Hawkins, que é meio que o responsável pela polícia de lá, atropela o Michael. E aí sai ele e o Dr. Sartain, que tava junto com ele no carro, e aí vão pra lá ver o Michael. Quando o policial vai terminar o serviço dele lá e matar o Michael, pra nossa surpresa, o que acontece? Dr. Sartain decide o quê? Matar o xerife, porque ele quer compreender a mente do Michael, ele quer se conectar de uma forma com o Michael, que ele pega até a máscara do Michael e coloca. Essa foi a cena mais ridícula e embaraçosa durante o filme, né? Você é vergonha da profissão! Depois dessa cena meio vergonhosa do Dr. Sartain, ele arrasta o corpo do Michael e bota lá atrás junto com a Allison. E aí ele ainda vai explicar pra Allison o porquê, os motivos dele, uma coisa que ninguém quer saber. Então o Michael acorda. E ele mata a Allison? Não. Óbvio. Ele, pra nossa surpresa, ele chuta o banco da frente, meio que imprensa o Dr. Sartain lá, arranca a porta do carro, sai, puxa o Dr. Sartain, arrasta ele pelo chão e ainda pisa na cabeça dele, sendo que o Dr. Sartain ainda tava meio que gloriando ele lá. Né, falando, diga alguma coisa, porque ele tava obcecado pelo Michael falar alguma coisa pra ele. Né, e o Michael cagou pra ele, pisou na cara dele e foi embora. E aí nesse momento a Allison ainda aproveita, foge lá pra mata. E depois disso aparecem dois policiais super aleatórios lá e claro que o Michael vai e mata eles e pega a viatura deles e indo já direto pra casa da Laurie. Não sei como que ele descobriu que hoje tá a casa dela, mas ele já tá indo pra lá, né? E chegando lá ele consegue atrair a atenção do marido chato da Karen, que a única coisa que ele serviu nesse filme só foi pra morrer. Então a Laurie vê isso, pega a Karen e joga ela lá no esconderijo que ela tinha criado para se proteger do Michael. E a Laurie fica lá pela casa esperando pelo Michael. E nessa hora que ela fica lá bestando, porque ela tava super alerta e literalmente da forma mais besta ele consegue agarrar ela. E ela só consegue fugir por causa que ela dá um tiro na mão dele e ele solta ela. E aí ela corre para se esconder. E depois ela que já volta procurando ele e fechando vários compartimentos da casa, meio que pra ele não fugir, até que ele surge lá do meio do escuro, ataca ela, consegue dar umas facadas nela e ela cai do segundo andar da casa. E nesse momento a Allison, já depois de ter corrido pela floresta inteira da cidade, ela consegue chegar na casa da avó dela. Então ela chama a atenção do Michael, que se distrai, e quando ele vai ver quem não tá mais lá, onde que foi que caiu, a Laurie não tá mais lá, fazendo já uma outra referência ao Michael lá no primeiro filme, que quando o Dr. Loomis vai ver, ele não tá mais lá. Que demais! Então ele vai lá pro primeiro andar e começa a revirar a casa e ele acha o esconderijo onde a Karen e a Allison tá. Então ele começa a meio que tentar arrombar lá e quando ele consegue tirar o que tá em cima do esconderijo delas, que é no subsolo, a Karen atira nele. E lá nas sombras aparece a Laurie, que ataca o Michael, dá uma facada nele. Eles brigam um pouquinho lá e ela consegue jogar ele lá pro subsolo. E nessa hora, a Karen e a Allison tentam subir, só que o Michael ainda agarra a perna da Karen. E a Allison pega uma faca e fura a mão dele, derrubando ele de novo pra lá. E aí, nesse momento, a Laurie fecha essa escotilhazinha que ela tinha criado lá e aí se revela que aquilo lá não era um esconderijo, e sim uma prisão. Tudo fazia parte do plano dela e o Michael tinha caído no plano dela. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Ela liga o gás, toca fogo e a casa começa a queimar. Então elas vão lá pra fora e admiram a casa pegando fogo com o Michael lá dentro. Então elas pegam uma carona com um cara aleatório que tava passando lá. E o filme termina com elas olhando a casa pegando fogo, indo embora. E a câmera dá close na mão da Allison segurando uma faca. E o filme acaba. Que dá de entender que
Ellison ficou meio que perturbada com aquela situação toda. Não, ainda é meio que ambíguo esse sinal que... É verdade, porque eu acho que pode ser tanto isso que a Yara falou, que ela ficou perturbada e meio que vai ser a próxima a se tornar serial killer, ou o que eu pensei num dia desse, que ela pode meio que nos próximos filmes tomar o lugar da Laurie e meio que se tornar, que vai ser perseguida pelo Michael e meio que a garota que vai resolver todos os problemas lá. Adeus, Michael. Então, depois de tudo isso, depois dessa teoria, dessas duas teorias nossas, o que só resta é esperar pelo próximo filme de 2021. É verdade. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque, como vocês podem perceber, esse quadro vai ser gigantesco, vai ser cansativo falar de cada filme, assistir cada filme, ter paciência para assistir cada filme. Né? E ainda resumir, trazer tudo pra vocês, editar. Então, por favor, dê um pouquinho de valor pro nosso trabalho, Né? deixa o seu like aí que a gente agradece. Tchau!